Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informação importante. Quero te falar, por exemplo, sobre Alex Teixeira. Será que o atacante vai jogar no futebol brasileiro? Ele está livre do contrato com o Jiangsu Suning. Quero falar também sobre Kaká, que cargo ele terá no futebol do São Paulo. Vou te falar ainda sobre Borja, que será devolvido pelo Júnior Barranquilla ao Palmeiras. Informação que já foi confirmada pelo próprio Júnior Barranquilla. Para completar, a novela terminou com um final feliz para o Flamengo. Diego Alves renovou seu contrato. E por último, mas não menos importante, Corinthians realizou um churrasco nessa terça-feira. Ambiente espetacular pelos lados do timão. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você se inscrever no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e fica ligado nessa dica extremamente importante. Se você quer acompanhar o futebol com aquela adrenalina a mais, junte-se agora a Betano. A Betano é uma casa de apostas europeia que a cada dia mais está caindo no gosto do apaixonado por futebol e por esportes no Brasil. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo o download do aplicativo disponível para Android. Na Betano dá para apostar em todos os esportes mais populares, como futebol, basquete, tênis, além de esportes como FIFA, Counter-Strike, Dota e outros. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. Nosso palpite essa semana vai ser uma seleção múltipla de 4 jogos do Brasileirão. No jogo entre Sport e Grêmio, com mais de 2,5 gols, empate entre Internacional e Palmeiras, vitória do Curitiba em cima do Botafogo e menos de 3,5 gols no duelo Vasco e Santos. Nossa aposta vai ser de R$50, a odd total de 24,92 e o retorno potencial de R$ 1.246,05. Agora é só confirmar e começar a torcer. Cadastre-se no site betano.com através do link que está na descrição desse vídeo e ganhe um bônus de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre o fim da novela envolvendo Diego Alves e o final é feliz para o torcedor rubro-negro. Na noite dessa quinta-feira, Diego Alves e Flamengo chegaram a um acordo para a renovação do contrato por mais uma temporada. O vínculo terminaria agora em 31 de dezembro. Diego teria só mais 2 partidas para disputar e o goleiro decidiu voltar atrás, recuou e aceitou a oferta feita pelo departamento de futebol rubro-negro. Dessa maneira, em vez de 2 anos, ele prorroga o contrato por uma temporada até 31 de dezembro de 2021 e vai ter um reajuste salarial de apenas 10%. Recentemente, no final do mês de outubro, Diego Alves chegou a se acertar com o Marcos Braz, que é o vice de futebol do rubro-negro, para ter 30% de aumento. Diante da nova realidade, da oferta aceitada nessa quinta-feira, Diego passa a ganhar R$770 mil por mês a partir de janeiro do ano que vem. Novela terminando com um final feliz para todas as partes. O próprio Diego Alves chegou a declarar na noite dessa quinta-feira o seguinte, abre aspas, fiquei onde meu coração queria, fecha aspas. Bora falar agora sobre um churrasco que aconteceu na última terça-feira e que só serviu para mostrar o quão bom é o ambiente no departamento de futebol do Corinthians. Apenas atletas, membros da comissão técnica e os principais dirigentes do Corinthians foram convidados para esse churrasco que começou a meio-dia e terminou só por volta das 10 da noite. Teve grupo de música contratado para tocar, teve jogador cantando, muita brincadeira, gozação, enfim, clima dos mais descontraídos. E foi nesse clima que os líderes do elenco do Corinthians pediram ao novo presidente do Timão, do Duílio Monteiro Alves, que fazia parte do churrasco, para que os dirigentes do departamento de futebol fossem mantidos, caso, por exemplo, do Jorge Calil, que ocupa o cargo de diretor de futebol não remunerado há 3 temporadas. Existe muita indefinição a respeito de como é que fica o departamento de futebol do Corinthians a partir de 4 de janeiro, quando o Duílio Monteiro Alves toma posse. O que se sabe é que o Alessandro, ex-lateral direito do Corinthians e que já foi gerente de futebol, está voltando. Ele deve ocupar o cargo que era até então do Wilson.
Outras novidades, Roberto Andrade está sendo bastante cogitado para assumir o cargo de diretor de futebol. O Roberto Andrade já foi presidente do Corinthians entre 2015 e 2018 e foi durante bastante tempo o vice-presidente de futebol, formando uma parceria com o Duílio Monteiro Alves, que é o novo presidente do clube. Conversei com o Roberto antes da gravação desse vídeo para perguntar se o Roberto já havia topado o convite e ele preferiu despistar. Disse que até agora não recebeu o convite de forma oficial e somente a partir daí que ele pode se posicionar. Aí só para completar, quero reafirmar uma informação que eu já trouxe há coisa de 10, 15 dias. Bocelli, Michel Macedo e René Júnior não ficam no Corinthians para a próxima temporada, são os primeiros de uma boa reformulação que vai acontecer no elenco, tudo para que o Timão economize, gaste menos do que os 14 milhões de reais por mês atuais. Bora falar sobre Kaká, que está voltando ao Morumbi. Ele será anunciado nas próximas semanas como reforço da diretoria de futebol do São Paulo para 2021. Também cheguei a contar essa informação para você alguns dias atrás, disse sobre a possibilidade, disse sobre o namoro entre o Júlio Casares, o novo presidente do Tricolor, e o Kaká, que já manifestou a vontade de ocupar um cargo de executivo. Seja ele gerente, diretor, embora o Kaká reconheça que está em fase inicial da carreira e que precisa de uma espécie de estágio, alguma coisa para começar. Ele teve essa conversa com o Júlio Casares, que prometeu ao Kaká dar a oportunidade de iniciar essa carreira de gestor à frente do São Paulo. Como é que vai funcionar a participação do Kaká? Ele deve integrar um grupo de inteligência com pessoas ligadas ao futebol. Esse grupo vai servir para que todas as grandes decisões do São Paulo passem ou tenham a aprovação desse grupo. O Kaká vai funcionar como uma espécie de estagiário não remunerado. Estagiário talvez seja uma palavra forte, mas ele não vai ter uma função definida e não vai ter salários, pelo menos nesse primeiro momento. Quer aprender, quer conhecer, quer estudar, e a partir daí, se a coisa engrenar, ele pode passar até a ser remunerado. Também sobre o São Paulo, importante contar que nessa quinta-feira houve a apresentação das contas do orçamento do São Paulo para 2021. Os membros do Conselho Deliberativo do São Paulo tiveram acesso a todos os números, as projeções do Tricolor para a próxima temporada, e a informação não é das melhores. O São Paulo vai precisar vender atletas num valor que some 176 milhões de reais. É o recorde histórico do clube. Nunca o São Paulo estimou precisar de tanto dinheiro. Na atual temporada, a estimativa era de uma receita com vendas de atletas na ordem de 137 milhões de reais. No ano passado, em 2019, essa estimativa era de 122 milhões de reais. Se o São Paulo estima ter de faturar 176 milhões de reais, é porque tem perdido uma série de outras receitas, por exemplo, com bilheteria. Diante da pandemia, o São Paulo não previu qualquer receita com bilheteria ao longo da próxima temporada. Se a vacinação permitir que os torcedores voltem ao estádio, o São Paulo vai ter uma receita que não havia estimado. Outros números importantes. A dívida atual do São Paulo é de 578 milhões de reais. Um aumento de 300 milhões de reais durante a era Leco, presidente que se despede do São Paulo em 31 de dezembro. Outra coisa importante. A estimativa de receita para 2021 é de 460 milhões de reais. Nessa temporada, valor já reajustado, a receita ficou na casa de 341 milhões de reais. O São Paulo vai ter para reforços na próxima temporada algo na casa de 37 milhões de reais. Quero falar agora sobre Miguel Ángel Borja, atacante colombiano que pertence ao Palmeiras e será devolvido pelo Júnior Barranquilla. O empréstimo termina em 31 de dezembro, havia expectativa sobre a possibilidade de o time colombiano comprar o jogador por 4 milhões e 300 mil dólares, valor que equivale a 50% dos direitos econômicos, mas o negócio não vai ser feito. O Júnior Barranquilla já comunicou ao atleta, o Palmeiras também já foi informado. E foi o próprio Borja que usou suas redes sociais para comunicar sobre a decisão. Vou ler um trecho da postagem que ele fez no Instagram dele, abre aspas. Há algumas horas fui comunicado por meu representante que o Júnior não está em condições de comprar meus direitos como jogador. Um pouquinho mais pra frente ele completa. Espero que não seja um adeus, mas um até logo, fecha aspas. O Borja nunca escondeu que é torcedor do Júnior Barranquilla e queria muito permanecer no clube. Não aconteceu por conta da condição financeira. O Júnior Barranquilla passa por enormes dificuldades financeiras por causa da pandemia do coronavírus e esses 4 milhões e 300 mil dólares ficariam muito caros. Como o time acaba de ser eliminado da Sul-Americana, também já havia caído no torneio Apertura da Colômbia, não há mais competições para serem disputadas e o Borja já se despediu do Júnior Barranquilla, se apresenta possivelmente a partir de janeiro no Palmeiras e o Palmeiras vai decidir o que fazer. A tendência é que nesse primeiro momento o Abel Ferreira queira pelo menos observar o Borja para ver se ele se encaixa no elenco. Enquanto isso, o Palmeiras pode aguardar por outras ofertas. A ideia alviverde era recuperar o investimento bem alto que fez no Borja, jogador mais caro já contratado pelo Palmeiras.
Palmeiras. Foram no total 13 milhões e meio de dólares, 10 milhões e meio de dólares no primeiro momento e mais 3 milhões de dólares que ainda estão sendo pagos ao Atlético Nacional pela aquisição de mais 30%. A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que o Borja volta ao Verdão em um dos melhores momentos da carreira. Na atual temporada ele disputou 36 partidas e marcou 20 gols, média de gols superior ao melhor momento dele com a camisa alviverde em 2018, quando ele fez 20 gols em 44 jogos. E queria destacar especialmente esse último recorte da temporada. Nos últimos 13 jogos o Borja marcou 12 gols, causando a melhor impressão possível no futebol colombiano. Desses 13 jogos que eu citei, ele só não marcou gols 2 vezes. Antes de mudar de assunto, só queria contar que nessa quinta-feira o River Plate confirmou a sua classificação para as semifinais da Libertadores, será o adversário do Palmeiras, jogos marcados para o dia 5 de janeiro na Argentina e 12 de janeiro, uma semana depois, no Allianz Parque. E o River Plate chega às semifinais grandão. É que nessa quinta-feira fez 6-2 no Nacional, mesmo jogando no Uruguai. Na partida de ida já havia vencido por 2-0, ou seja, no placar agregado, River Plate 8, Nacional do Uruguai 2. Bora fechar o vídeo com uma informação importante. Qual será o futuro de Alex Teixeira, atacante de 30 anos de idade, cujo contrato com o Jiangsu Suning da China termina agora no dia 31 de dezembro. Ele foi campeão e um dos principais jogadores na conquista do título do Jiangsu Suning, time que nunca havia sido campeão nacional. E o fato de estar livre fez com que alguns clubes brasileiros recentemente procurassem os representantes do Alex Teixeira para demonstrar interesse na contratação do jogador. Posso citar 3 clubes que procuraram representantes para tentar iniciar negociações. Corinthians, Vasco da Gama, clube onde o Alex Teixeira foi formado e tem uma excelente relação, e também o Atlético Mineiro. E um dirigente de um desses 3 clubes me contou que a tendência é que o Alex Teixeira não volte ao futebol brasileiro. E ele se baseia no contato que teve com o pessoal que acompanha a carreira do Alex Teixeira, é que o jogador tem propostas extraordinárias para continuar na China. Vale a lembrança de que, enquanto defendia a camisa do Jiangsu Suning, ele tinha um salário mensal de 6 milhões de reais. Isso mesmo. O Alex Teixeira ganhava 6 milhões de reais por mês, jogador comprado em 2016 do Shakhtar Donetsk por 50 milhões de euros. O investimento que o Jiangsu Suning fez na oportunidade foi de 218 milhões de reais. O Alex Teixeira chegou como um bambambam no futebol chinês e somente nessa temporada de 2020 conseguiu devolver um título para o Jiangsu Suning. Até por isso, o primeiro dos interessados é o próprio Jiangsu Suning. Ele não pode mais pagar valores tão altos. Houve um novo teto salarial na China, mas o Jiangsu promete uma série de outros benefícios caso o Alex Teixeira queira continuar. E outros 2 gigantes do futebol chinês também já o procuraram recentemente, entre eles o Xangai SIPG, que acaba de perder o Hulk e gostaria de ocupar essa vaga com o Alex Teixeira. O outro é o Guangzhou Evergrande, que quase todo ano é o campeão chinês, é o time do Paulinho e do Talisca. Então, nos próximos dias o Alex Teixeira vai se decidir, mas nesse momento, de acordo com um dirigente de um clube brasileiro que procurou o Alex Teixeira, a tendência é que ele fique na China. Até porque existe por trás desse interesse dos clubes chineses a possibilidade dele se naturalizar chinês e defender a seleção nacional na Copa do Mundo de 2022. Há um projeto enorme por lá para que a China consiga a classificação para a Copa do Mundo do Catar, classificação bastante desejada pelo povo, e o Alex Teixeira, que já tem 5 anos de casa, poderia se naturalizar nos próximos meses, inclusive ajudando a China nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então não vou ficar nem um pouco surpreso se o Alex retardar a vinda dele ao Brasil. Situação mais ou menos parecida à do Dentinho. Cheguei a contar para vocês esses dias que o Dentinho até tem sondagens de clubes brasileiros, mas acaba de receber uma proposta para prorrogar seu contrato no Shakhtar Donetsk. Jogador de 31 anos de idade, o Alex Teixeira com 30. A ideia de ambos é ficar um pouquinho mais no exterior para voltar com o bolso mais cheio para encerrar a carreira por aqui. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Você também pode virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro, clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. De tarde a gente se encontra com mais vídeos, beleza? Abraço, até lá, tchau, tchau!